Aleluia, boa noite a todos. Tão animado, primeiro culto do ano. Pode se assentar, fique à vontade. Quero dizer para vocês que vocês são bem-vindos ao primeiro culto, de fato, dos Inconformados em 2024. Nós tivemos o nosso start, mas era mais um momento de confraternização, para a gente colocar o papo em dia, conversar com o irmão que você não via fazia 6 dias, mas foi muito bom, foi um momento legal, o sítio era muito bacana, mas aqui estamos para dar o pontapé inicial, de fato, num culto, e nós, como Inconformados, estamos envolvidos para que esse ano de 2024 seja um ano especial. Não teremos o nosso retiro agora, mas teremos o nosso retiro lá em março, é março, né? Maio, desculpa, maio. Lá em maio nós teremos o nosso retiro, uma pegada diferente, uma ideia diferente, mas também será igual aos demais. Um pouco mais luxuoso, um quartinho separado, não precisa ficar um empoleirado em cima do outro, vai ficar cada um num quartinho, mas também vai ser bênção, amém? Para iniciar o ano, nós vamos iniciar com uma série chamada Crescer. A necessidade de amadurecer em tempos superficiais. Nós pensamos em como nós poderíamos iniciar esse ano trazendo uma mensagem que impacte a nossa vida, e nós chegamos nessa série. Serão 3 mensagens que irão acontecer no mês de janeiro agora e fevereiro. Então, se você não sabe ainda, nós temos culto hoje, na próxima semana nós não teremos, e teremos na outra. Então, nós teremos culto a cada 15 dias. Mas, para você ficar por dentro de tudo que acontece, siga os Inconformados IBFC no Instagram, e lá você vai ficar por dentro de tudo, vai saber o dia que tem culto, o dia que não tem, e assim nós vamos levando. Mas o que vai falar essa série? Essa série, ela falará sobre o porquê que nós devemos crescer nesse ano de 2024. Em tempos onde nós vivemos numa realidade totalmente complexa. Por quê? Porque vivemos num mundo, em tempos onde as pessoas vivem muitas vezes relacionamentos superficiais. Pessoas que não têm comprometimento, não têm constância, não sabem o que querem da vida. E é sobre isso que nós falaremos nessa série. E para iniciar, eu quero falar sobre um tema que, para aqueles que desejam crescer na vida, desejam amadurecer na vida, devem fazer o quê? Devem ter comprometimento. Para você crescer, para você amadurecer, você deve se comprometer. Se você for pegar a tua idade, tu tem 24, 25, 26 anos, 35, como alguns já têm, 40, o bônus aí? Não? Tá quase. Se você for pegar o teu pai nessa mesma idade que você tinha, provavelmente ele já tinha você como filho, já estava trabalhando, já tinha casa própria, estava já com a vida engatilhada. E na nossa realidade, nos dias atuais, o que acontece? Muitas vezes nós estamos um pouco atrasados, porque ainda não crescemos, não amadurecemos como deveríamos. Isso é culpa, muitas vezes nossa, mas também da nossa geração. Nós fomos mal acostumados com o tempo. Então, para crescer, nós devemos ter comprometimento no trabalho, comprometimento na igreja, comprometimento nos estudos, comprometimento com Deus, comprometimento com a sua família. Mas, o que é comprometimento? O que significa comprometimento? Se você largar ali no Google ou no chat GPT, que é a moda, o que vai trazer para nós? Comprometimento é uma promessa recíproca de alguém que tende a cumprir com os seus acordos, independente da forma que eles sejam feitos. Para mim, que sou mais leigo, o que significa? É o ato de você cumprir a sua palavra, de você cumprir aquilo que você acordou com alguém. Se você desceu as águas do batismo, você fez um acordo com Deus, correto? Que você ia ser semelhante a Ele, que você ia buscar cada vez mais ser a imagem e semelhança dEle, que você ia ser a sua testemunha na terra. Se você casou, no momento que você disse sim, você criou um compromisso, que é o quê? Ficar com essa pessoa para o resto da vida. Eu vou ter que ficar com a Jéssica para o resto da vida. O Vitor vai ter que ficar com a Milena para o resto da vida.
por mais que às vezes seja difícil. Mas o comprometimento é isso, é o ato de você se comprometer com aquilo que você acordou com a outra pessoa. Quando você assina um contrato de trabalho, você se compromete a trabalhar por aquelas horas, você se compromete a receber aquele salário e prestar o seu serviço da melhor forma possível. Mas o que acontece na nossa geração, no nosso mundo, nos tempos atuais, é que nós vivemos um comprometimento líquido, um comprometimento superficial. O que é um comprometimento líquido? É um comprometimento que ele não tem firmeza, ele não tem raízes. Se você pega uma água, coloca na sua mão, você joga o líquido na sua mão, vai se derramar. O comprometimento líquido é isso. É um comprometimento que não tem raízes. É um comprometimento superficial. Mas a verdade é que a nossa geração, ao invés de fazer a diferença no mundo, de ser diferente, o testemunho que nós damos muitas vezes é igual ou pior das pessoas que não creem em Cristo. Muitas vezes não existe diferença nenhuma do jeito que eu trabalho e me comporto da minha empresa, do jeito que eu me relaciono com a minha esposa, com a minha namorada, do jeito que eu me relaciono com os meus pais, com a minha família, do jeito que eu me relaciono na igreja, no meu relacionamento com Cristo. Não muda nada. Porque uma pessoa que não é crente não tem um relacionamento com Cristo, não ora, não jejua, não lê. Mas muitas vezes nós, que descemos as águas do batismo, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, também não temos relacionamento nenhum com Jesus. Não temos compromisso. O nosso comprometimento muitas vezes é um comprometimento líquido, é um comprometimento de fachada, que só parece que eu estou fazendo alguma coisa, mas a verdade é que eu não estou fazendo nada. E é sobre isso que eu quero falar hoje, em cima de um texto que me chamou muita atenção quando eu li. A verdade é que, por mais que eu já tenha lido essa passagem algumas vezes, eu nunca tinha percebido o que esse texto estava falando. E Deus acabou ministrando na minha vida através desse texto. Ele se encontra lá em Marcos, no capítulo 14, do verso 50 ao 52. Diz o seguinte: então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele abandonou o lençol e escapou nu. Esse trecho é um trecho que se encontra ali, óbvio, no livro de Marcos, né? Mas é quando Jesus, ele havia sido preso, estava caminhando em direção à prisão, e tinha uma multidão seguindo ele, e de repente, os discípulos sumiram. O texto inicia dizendo que todos abandonaram Jesus e fugiram. Jesus estava sozinho naquele momento. E de repente, um jovem aparece no meio da multidão, vestido com um lençol, um trapo velho, fingindo ser um discípulo e seguindo a Jesus. Quando a multidão vê que aquele homem era um discípulo de Jesus, ou estava fingindo ser um discípulo de Jesus, chega até ele, e ele se desespera, larga a roupa, todo mundo vê que ele não era um discípulo, e ele foge pelado. É um versículo curto que muitas vezes a gente nem percebe. A gente fala, não tem muito contexto isso daqui. Mas o que isso tem a ver com a nossa realidade em relação ao comprometimento? A verdade é que muitas vezes na nossa vida, nós estamos como esse jovem, enrolado em um lençol, enrolado em um trapo, fingindo ser aquilo que eu não sou. Muitas vezes eu sou como esse jovem, enrolado num lençol, muitas vezes aqui dentro da igreja, achando que eu estou do lado de Jesus, achando que eu sou um discípulo, achando que eu estou me comprometendo, mas na verdade, quando eu sou confrontado, quando de fato e de verdade o calo aperta, eu vejo que eu estou muito distante de ser um discípulo de Jesus. Eu estou muito distante de ser um exemplo ao qual eu deveria ser. Não só aqui na igreja, não só no relacionamento com Cristo, mas também no meu trabalho, onde eu não sou exemplo de um cristão, onde eu faço as coisas tudo meia boca, não me comprometo com nada,
só faço tudo à moda migué, não estou nem aí. O maior problema dentro das empresas hoje, e você pode perguntar para a Milena ali, que trabalha com várias empresas, prestando consultoria, é a falta de comprometimento. Pessoas, funcionários que não se comprometem com nada, não estão nem aí para nada. Simplesmente, tanto faz como tanto fez. Uma geração que não se preocupa no relacionamento, tanto faz como tanto fez. Muitas vezes nós somos como esse jovem que se vestiu de um lençol, porque aquele jovem não tinha compromisso nenhum com Jesus. Ele estava ali no meio da multidão e de repente apareceu no meio, foi confundido com um discípulo, mas ele estava ali. Não existe compromisso, não existe aliança, tudo é superficial. Não existe raízes. E cada vez mais nós vemos na nossa geração pessoas agindo na superficialidade. Homens que casam sem nenhum subsídio para financiar esse relacionamento e seguir lá na frente. Não estou falando de dinheiro, estou falando de compromisso, de querer trabalhar e buscar um sustento para a família, de se colocar à disposição no papel de homem. Mulheres que não se submetem num relacionamento a ser a esposa que edifica o lar ao lado do marido. Jovens que namoram 3, 4, 5 vezes no ano, procurando a pessoa perfeita, procurando o relacionamento perfeito. Jovens que iniciam um relacionamento, eu vou namorar. Não sabe nem por que está namorando. Não sabe nem que fim vai levar o relacionamento. Namora só por namorar. Só pelo momento, só pela sensação. Estamos vivendo em tempos difíceis. É necessário mudar a nossa realidade. É necessário criar um comprometimento com Deus. Que a partir disso nós criamos comprometimento em outras áreas da nossa vida. Aquele jovem, ele é um símbolo da nossa geração, que segue a Jesus sem nenhum compromisso. Provavelmente aquele jovem deve ter olhado na janela aquela muvuca, um homem sendo preso, se vestiu num lençol e falou, vou lá. Talvez o intuito dele nem era ser parecido com um discípulo. E quando ele viu todo mundo em volta dele, ele se desesperou e saiu correndo e se desesperou. Esse jovem, ele foi movido por uma curiosidade, como todas as outras pessoas que estavam ali naquela multidão. Ele foi movido por uma curiosidade. Talvez ele nem queria estar ali, mas ele ficou curioso e foi. Que nem um acidente de trânsito, por exemplo. Sabe o que isso acaba representando para o aspecto da nossa geração? É que muitas vezes a nossa geração, ela é chamada de uma geração que o resultado dela é só ficar. Alguns estudiosos dizem que essa geração é a geração do ficar. Fico com uma menina ali, fico com um menino ali, dou uma ficada no meu trabalho, fico 3 meses e saio e vou para outro. Se não está bom, eu pulo para outro. Se não está bom, eu vou para outro. Fico num namoro um tempo. Se não está bom, eu namoro outro. E assim eu vou indo. Fico no casamento. Se a pessoa pisar um pouco no meu pé e ver que não é muito meu estilo, eu termino o relacionamento, caso de novo com outra pessoa. A nossa geração é a geração do ficar. E tem muitas pessoas que não estão só ficando umas com as outras, mas estão ficando com Jesus. Eu vou num evento evangelístico, já sendo cristão, levanto minhas mãos, adoro a Cristo, Deus, obrigado, você é maravilhoso. Encho meu coração, parece que tudo vai mudar na minha vida, e foi só um momento, foi só uma ficada. Eu vou num retiro, tudo muda, é tudo legal, é tudo empolgante, eu saio do retiro, não existe compromisso, foi só uma ficada. Venho num louvorzão, nada muda. Foi só aquele momento, foi só aquela paixão avassaladora, foi só uma ficada. Tem muita gente que fica com a igreja, fica mês aqui, fica mês em outra, fica mês em outra, e assim vai indo, fica um mês em casa, nada está bom, tudo está errado. Nós vivemos em uma geração sem
compromisso, uma geração que não cria raízes, que não cria vínculo. É levada de um lado para o outro. Às vezes, gente, nós devemos olhar para nós mesmos e identificar que a culpa não é o ambiente que está ao nosso redor. Nós temos a tendência de sempre colocar a culpa em outras pessoas. Eu nunca fui mandado embora. Eu sempre pedi a conta para ir em outro emprego que eu achava melhor. Eu chegava num certo nível na empresa que eu estava, tá chato. Eu não consigo mais. Eu não quero mais, isso daqui já está monótono. Quero ir para outro desafio. Eu até ficava 2, 3 anos, mas daí já achava ruim. Aí um dia agora tem um negócio, eu cheguei para a Jéssica e falei, Jéssica, não está legal. Não é para mim esse negócio de padaria. Ela olhou para mim e falou, será que o problema não é você? Talvez o problema não seja as coisas, o problema seja você. A verdade é que o problema sou eu. E isso é o entendimento que nós devemos ter. Muitas vezes, o problema não é porque não tem garoto suficiente na igreja. Às vezes o problema é você, que está esperando demais das pessoas. Às vezes o problema não é o trabalho onde você está. Às vezes o problema é você, que não está estudando e não está buscando uma nova oportunidade de emprego em outro lugar. Às vezes, o problema somos nós. Não são as pessoas à nossa volta. O problema não é a igreja. O problema não é o grupo de crescimento. O problema é você que não se relaciona. Nós devemos entender e cair na realidade que às vezes o problema somos nós, não os outros. E se você quer crescer, se você quer mudar, você tem que ter esse senso crítico de analisar e olhar para dentro de você e ver se o problema não é você, ao invés de ficar apontando o erro para todos os lugares. Porque não vai mudar nada, gente. Se eu ficar sempre apontando o erro e não olhar para a minha vida e visualizar se eu não estou errando. Nós somos a geração do ficar, a geração que não quer compromisso com nada, a geração que anda sempre surfando naquilo que é o hype do momento. Aquilo que está no momento, eu surfo aquela onda e vou. Se o momento agora é ganhar dinheiro com Y, eu vou atrás disso. Se é esse, eu vou nesse que está dando dinheiro. Azar. É uma geração que não tem nenhum tipo de compromisso. Aquele jovem, ele é um símbolo daqueles que seguem a Jesus sem compromisso e também daqueles que vivem superficialmente. A roupa que aquele jovem estava usando era um lençol. Não era uma blusa, não era uma camiseta, não era a túnica que os discípulos usavam. Era algo superficial, que no momento que o calo apertou, caiu e ele ficou nu, porque ela não trazia cobertura para a vida dele. Sabe o que representa para a nossa geração vestir-se com um lençol igual a esse jovem? Representa uma geração rasa, uma geração volátil, uma geração superficial. Uma geração que parece que está vestida com alguma coisa, que parece que está preparada, mas quando você arranca o lençol, o que acontece? Você vê que não tem nada. Sabe por que não tem nada? Não tem nada porque não existe nenhuma aliança, não existe nenhum compromisso. Por mais que você pareça, por mais que muitas vezes nós pareçamos que estamos vestidos, que está tudo certo, que eu estou indo na igreja, está tudo legal. Mas quando você vai olhar a fundo como essa pessoa está vivendo, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, no seu relacionamento, não tem nada. É vazio, é raso, é volátil. Tem uma frase do Rick Warren, que ele diz que quando você tem comprometimento, é como se você fosse uma bananeira. Ele diz que a bananeira, ela é quase indestrutível. Você pode picar ela em pedacinhos, mas ela vai continuar crescendo. Você pode queimar ela, mas ela continua crescendo. Há apenas uma maneira de acabar com a bananeira, arrancando as suas raízes. As raízes são a chave do fruto. O comprometimento líquido é o quê? É um comprometimento onde as raízes são sem profundidade na palavra de Deus. O comprometimento líquido é quando as suas raízes não estão firmadas
na palavra de Deus. Nós devemos buscar um comprometimento, assim como a bananeira. Que por mais que ela receba pancada atrás de pancada, ela continua crescendo, independente do lugar, independente da circunstância. Independente se está no grupo do Felipe, do Mateus, da Esther, independente se está no grupo do Ezequiel, se está no grupo do Natan, independente se está num grupo do Gold, está em outro grupo, independente da situação, independente se saiu do Flow e passou para o Up, se saiu do Up e passou para o Gold, essa pessoa ela vai florescer igual, porque a raiz dela é independente do solo que ela está em Jesus, ela está firmada na palavra de Deus. E é isso que nós devemos entender. Sabe, nós devemos ser sinceros com nós mesmos. Nós devemos entender se nós somos de fato e de verdade discípulos de Jesus, que resplandece a imagem e semelhança de Deus no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso relacionamento, ou se nós somos que nem aquele jovem de lençol. Que você chega no teu trabalho e ninguém sabe que tu é cristão. Se chega na faculdade, ninguém sabe de onde que tu é. Se nem na tua casa o teu pai acredita que você é um cristão. Será que nós estamos sendo esse jovem ou nós estamos sendo um discípulo de fato e de verdade? Reflita isso. Leve isso para casa e pense de fato e de verdade. Porque às vezes é bom nós cairmos na realidade. Assim como a Jéssica falou para mim aquela vez. E aquilo me marcou muito. Nós devemos entender se o problema não é nós. Se nós não precisamos mudar a nossa realidade. Se nós não precisamos mudar aquilo que nós estamos fazendo e começarmos a nos comprometer no ano de 2024 para ser um ano diferente daquele que foi 2023. O símbolo daqueles, o exemplo daquele jovem, ele nos traz um símbolo daqueles que procuram o que dá certo ao invés do que é certo. O símbolo daquele jovem é daqueles que procuram o que dá certo ao invés do que é certo. É muito fácil, assim como aquele jovem, muitas vezes a gente passar despercebido em meio à multidão. Nós temos 1.600 pessoas, membros da igreja. É muito fácil, muitas vezes, nós passarmos despercebidos, como se nós fôssemos aquele jovem. Eu estou próximo de Jesus, está tudo certo. Ninguém nem vai perceber. No meio de uma galera, você passa despercebido. Aquele jovem passou despercebido por um certo momento. Ele estava com um lençol, mas ninguém percebeu. Mas vai chegar um momento que você vai ser confrontado. Que as coisas vão começar a acontecer. E as máscaras vão cair. E aquela imagem que a gente tenta sustentar, ela não vai ser sustentada por muito tempo. Porque quem nós estamos enganando não são as pessoas, somos nós mesmos. Nós temos que parar de se enganar. A nossa geração, ela é pautada pela filosofia do pragmatismo. A filosofia mais popular do século XX. O que significa essa filosofia do pragmatismo? Ela é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinado pelo seu bom êxito prático. O que é o pragmatismo? Ele não pergunta se é certo fazer tal coisa. Ele só quer saber se aquilo ali dá certo. Não importa se aquilo ali é errado, se aquilo ali não é de acordo com a palavra de Deus. Dá certo, então vamos. Se dá certo, vamos. E hoje em dia é o que a geração faz. Se tu abrir o Instagram, meu Deus do céu. No início do ano eu estava meio cabisbaixo, assim, com algumas coisas. Falei, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Vou fazer dropshipping. Eu vou, sei lá, vou vender os filhos, não sei. Vou dar um jeito. Eu começava a olhar na internet, é muito fácil ganhar dinheiro. Qualquer coisa ali ganha dinheiro. Tu só precisa comprar um curso. Se tu comprar o curso, tu consegue. Eu comecei a ver aquilo e essa é a verdade. Não importa se para ganhar dinheiro você precisa fazer aposta esportiva. Faz. Não é jogo de azar, pode fazer. Conversa depois com Jesus, ele vai te falar se é certo ou errado. Não dá nada ganhar dinheiro passando a perna dos outros, vendendo um curso que não te leva a lugar nenhum. Vende o curso, como emagrecer em 20 dias. Que não ensina nada. Fazer academia lá no Vitor ninguém faz.
ficar o ano inteiro malhando, mas achar que vai emagrecer em 20 dias? Barbada. Gente, devemos entender uma coisa: nem tudo que dá certo e nem tudo que funciona é correto. Nem tudo que parece ser é de fato. Vou ler de novo. Nem tudo que dá certo é certo. E nem tudo que funciona é correto. Nem tudo que parece ser é de fato. Olha o que Paulo diz quando ele escreve à igreja de Corinto. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Cada vez mais nesse mundo superficial que nós vivemos, acontece isso. As pessoas te vendem algo que parece ser certo, que eles até acham que é, e na verdade não é, mas dá certo. Tem muita coisa que é errado aos olhos de Deus, que pode dar certo. A Jéssica começou a namorar comigo, eu não era cristão. Aos olhos de Deus, é errado. Deu certo. E por isso tu vai sair procurando um cara em qualquer lugar? Não. Deus teve misericórdia da vida dela. Deus teve misericórdia da minha vida. E pela graça de Deus, fui salvo. Mas 1 em 1 milhão. A tendência é dar errado. A tendência, completamente dar errado, como milhares de casos nós já vimos. Não é porque dá certo que é certo. Não é porque ganhar dinheiro, como eu disse, fazendo aposta, ou sei lá, outra coisa que não é correta, que eu vou fazer porque está tudo certo. É isso aí. É a melhor forma de ganhar dinheiro. Lá na frente tu vai ver que essa não é a forma correta. Nós devemos compreender isso para que nós não venhamos cair no erro de achar que nós estamos trilhando no caminho correto, quando na verdade nós estamos no caminho errado, o caminho contrário. Totalmente contrário do que aquilo que a palavra de Deus diz. O mundo aí fora diz que não dá nada transar antes do casamento. Isso daí não dá nada, é tranquilo. Quando nós nos voltamos à palavra de Deus, é totalmente ao contrário. Dá certo? Dá. Tu pode ter um filho, sem querer. Nós devemos compreender isso. Nós devemos analisar a nossa vida. Quando nós vemos lá no verso 50, que todos abandonaram Jesus, nós vemos que muitas vezes existem pessoas que querem ser diferentes, mas não querem fazer a diferença. Muitas vezes nós queremos ser diferentes, mas não queremos fazer a diferença. Aquele jovem, ele estava ali na frente, depois que todo mundo abandonou Jesus, estava andando ali, só seguindo a Jesus, consumindo um pouco. Talvez nem sabia quem era Jesus, mas estava ali. Estava andando do lado dele, querendo ser um pouco diferente dos outros, vestido diferente. Mas na hora que eles chegaram nesse jovem, para cobrar ele, por ele ser um discípulo, as vestes dele caiu. Para pagar o preço de ser discípulo de Jesus, ele não estava. Ele não queria. Ele queria estar ali fazendo a diferença naquele bolo, mas na hora de fazer o negócio, ele pulou fora, ele saiu. Muitas vezes nós somos assim. Aquele jovem, para muitos, era mais crente do que Pedro, porque Pedro tinha vazado. Ele era fervoroso, ele estava do lado de Jesus. Ele era o mais importante, visualmente olhando. Mas na verdade, ele não fazia diferença nenhuma. E muitas vezes é assim. Ele não era um seguidor de Cristo, ele era apenas um carona na fé. Nós queremos ser diferentes, mas não fazemos nada para mudar. Eu quero um culto muito legal, que venham aqui, esteja um louvor bacana, faça as coisas. Eu acho que precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, mas eu não faço nada para mudar. Eu vou num start, como nós tivemos ali no início do ano, eu vejo todo mundo, vejo um fazendo churrasco, outro preparando a comida, os outros arrumando as coisas, limpando. Eu chego lá, boto a minha cadeirinha de praia, sento, já chego atrasado, converso com meia dúzia de pessoas, como, encho a barriga porque eu paguei, levanto as costas, pego minha cadeirinha e vou embora. Eu não estou nem aí, eu quero ser servido, eu sou consumidor de Cristo. Eu chego aqui atrasado, sento, vou embora e tchau. Alguém vai fechar a igreja, alguém vai fazer alguma coisa.
Se vira, eu quero entrar aqui, ser servido e ir embora. Esse é o reflexo da nossa geração. Infelizmente, gente. Mas é necessário que nós venhamos buscar essa mudança e ser comprometidos. É muito fácil eu chegar aqui e trazer uma palavra de ânimo para a gente iniciar 2024, mas sem comprometimento, não adianta. Eu vou chegar a 2025 e nós vamos falar a mesma coisa. Vai chegar 2026 e nós vamos falar a mesma coisa. E não vai adiantar, porque é necessário comprometimento. Se você quer crescer espiritualmente, não existe milagre, não existe mágica. Nós precisamos nos comprometer, fazendo o quê? Orando, lendo a palavra de Deus, jejuando. Se você deseja que em 2024 você cresça espiritualmente, são essas práticas que você tem que fazer. Você tem que se comprometer naquilo que você fez quando você desceu as águas do batismo, quando você aceitou a Jesus, de ser a testemunha dele, de orar, de buscar, de ter um tempo com Deus. Se você quer crescer profissionalmente no ano de 2024, não existe milagre. Não tem nada que venha cair do céu. Como o pastor falou nos últimos cultos sobre ser bem-sucedido, nós teremos que fazer a diferença. Nós teremos que ser o exemplo de um cristão dentro do nosso trabalho. Nós temos que ser o melhor naquilo que nós fazemos. Você tem que ser o melhor profissional da TI, eu tenho que ser o melhor empresário, o Vitor tem que ser o melhor professor de educação física, o melhor empresário. Cada um tem que dar o seu melhor aonde você está. Se você quer crescer, seja o diferente onde você está. Não seja mais do mesmo. Faça a diferença. Se você quer crescer no amor, se você quer encontrar uma pessoa, se você quer melhorar o teu relacionamento com a sua esposa, se você quer casar, quer noivar, não sei qual é o seu objetivo para esse ano, você precisa mudar, você precisa fazer diferente. Se você é solteiro, você tem que se cuidar, você tem que se colocar na brecha, você tem que ter comprometimento com você mesmo. Você não pode se esconder. Lembra daquilo que eu falei lá no início? Muitas vezes o problema não é o ambiente à nossa volta. Muitas vezes o problema somos nós. Ou somos muito críticos, ou analisamos demais, esquecemos de olhar os nossos erros, os nossos defeitos, e ficamos apontando os defeitos dos outros. Pense nisso, se você deseja crescer. Se você quer crescer nos relacionamentos, se você quer ter mais amigos, não jogue a culpa nas pessoas que não conversam com você. Se relacione mais, converse mais, chame as pessoas para sair, seja mais simpático, bote um sorriso no rosto, demonstre felicidade. Pessoas gostam de andar com pessoas para cima, pessoas que agregam, não pessoas que estão sempre para baixo. Compreenda isso. Se você quer crescer financeiramente, procure estudar, economize. Eu não posso ficar sempre jogando a culpa em que, por exemplo, eu às vezes jogo a culpa no meu pai que ele não me ensinou sobre finanças. Não adianta, que nem o pastor falou nos últimos cultos. O que passou, passou. Daqui para frente é outra realidade. Eu tenho que mudar, eu tenho que economizar, eu tenho que aprender a me comportar. Eu já tenho 30 anos. Ninguém aqui é de menor. Todo mundo já tem mais de 18 anos. Chegou a hora de se comprometer com você mesmo, se comprometer financeiramente. Se você quer crescer no ano de 2024 em todos esses aspectos da sua vida, se comprometa. Se nós não nos comprometermos, principalmente com Deus, com a sua palavra, não vai adiantar, gente. Nós devemos buscar, criar raízes sólidas na palavra de Deus, para que as coisas comecem a fazer sentido na nossa vida. Crie raiz, comece a orar mais, comece a ler mais a Bíblia, comece a fazer a diferença no teu trabalho, comece a fazer a diferença no seu lar, na sua família, junto com seus pais. Faça diferente. Não faça a mesma coisa que você fez no ano passado e não deu certo. Crie responsabilidade, amadureça. Mais uma vez eu pergunto, será que nós não estamos sendo como aquele jovem? Vestido com um lençol,
Ao invés de fato e de verdade sermos discípulos de Jesus, sendo a sua testemunha em todos os lugares, falando o quanto Ele tem impactado a nossa vida para que mais pessoas venham conhecer esse amor, não só através das palavras, mas também através do testemunho, no trabalho, no relacionamento, em todas as coisas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 26 e 27, a palavra de Deus diz: aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu. Ouça aquilo que Deus quer ministrar no seu coração, e inicie uma mudança na sua vida. Não deixe para depois, gente. A vida é muito curta para a gente ficar se enrolando e achando que o defeito é sempre o próximo, e não olhar para a nossa vida. Visualize no que você está fazendo de errado. Visualize onde você não está se comprometendo. Visualize aquilo que você não está cumprindo com a sua palavra. Visualize onde você não está sendo como Jesus pediu para que você seja. Se é no teu relacionamento, se é no teu trabalho, se é na tua casa, se é aqui na igreja, se é no grupo de crescimento, se é no teu ministério, se é no teu relacionamento com Deus, eu não sei. Cumpra os propósitos que Deus tem para a sua vida aqui na terra. Não deixe passar, porque o tempo, ele é precioso, gente. Eu iniciei esse ano pensando muito na minha vida em o que eu poderia fazer diferente, até que Deus ministrou no meu coração, mostrando que Ele não me chamou para ser um pregador, um professor, Ele não me chamou para me ficar estudando mais, Ele não me chamou para me ser um empresário bem-sucedido, rico, Ele me chamou para mim ser testemunha dEle, para mim viver aquilo que eu prego, não para mim pregar aquilo que eu não vivo, para mim pregar aquilo que eu vivo de verdade. E é isso que nós devemos fazer. Todos aqui têm um chamado para ser pregadores, para falar do amor de Deus, mas para falar do amor de Deus nós precisamos viver o amor de Deus primeiro. Nós precisamos se relacionar com Ele e ser luz em todas as esferas da nossa vida. Aí sim nós podemos falar do amor de Jesus através do nosso exemplo prático. Qualquer um que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu. E para terminar, eu quero deixar um versículo para vocês de reflexão. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você pode se colocar de pé para a gente orar? Gente, que nós venhamos mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento e venhamos criar um compromisso com Deus. Mudar o nosso jeito de viver nesse ano de 2024. Às vezes a verdade dói, mas ela deve ser dita. Como eu disse, é muito mais fácil falar algo que você levante a mão e grite aleluia e dê glória a Deus, mas que você saia daqui e não tenha mudança nenhuma. O que nós queremos para esse ano como inconformados é uma mudança significativa. Jovens que se comprometam em ser o melhor profissional, o melhor aluno, o melhor filho, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor namorado, a melhor namorada, o melhor solteiro que seja, mas que você seja a imagem e semelhança de Deus. Feche seus olhos. Coloque diante de Deus agora o seu coração, para que de fato você venha fazer a diferença nesse ano de 2024, que você venha crescer, que você venha amadurecer em tempos onde o mundo lá fora diz que você deve continuar sendo o que você é, que você deve ser igual a todo mundo, mas a verdade é que Cristo nos chamou para fazer a diferença, para ser a diferença aqui, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em todos os lugares. Deus, eu quero colocar em Tuas mãos agora as nossas vidas, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Muitas vezes erramos, muitas vezes se distanciamos do Senhor, Deus,
Mas nós cremos que o Senhor tem muito mais ainda para nós, Deus, como inconformados. Eu oro para que o Senhor mude a nossa mentalidade, Deus. Que nós não venhamos mais ser jovens jogados de um lado para o outro, Deus, sendo muitas vezes dispersos por qualquer vento de doutrina que tente nos levar, Pai. Mas que nós venhamos fincar as nossas raízes na Tua Palavra e venhamos viver tudo aquilo que nós escutamos, que nós lemos, que nós entendemos que é correto de acordo com a Tua Palavra, Deus. Nos dá um ano de 2024 abençoado diante da Tua presença, Deus. Nos fortalece, nos guia. Deus, enche o nosso coração com Teu amor, Pai. Mais uma vez eu rogo por misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Porque somos falhos, somos pecadores, erramos. E estamos aqui diante da Tua presença, Pai, pedindo misericórdia e voltando, Deus, para a Tua presença, para que esse ano de 2024 seja o melhor ano de nossas vidas, Pai. Que nós venhamos nos comprometer, Pai, com a Tua palavra, em ser a Tua testemunha, Pai, em ser sal, em ser luz, em todos os lugares em que nós pisarmos, Pai. É o que eu oro e Te agradeço desde já, Deus, em nome de Jesus, amém. Foi muito bom, gente, ter vocês conosco aqui nessa noite.